Eu falei há algum tempo aqui que seria uma vergonha o Flamengo ser eliminado por esse Corinthians, e a vergonha não aconteceu nem com 10 jogadores em campo, desde os 27 minutos. Os jogadores foram bem, o Gerson de novo foi bem, mas para mim o destaque foi o Felipe Luiz. Num cenário de técnicos que, em sua maioria, os técnicos brasileiros fazem o óbvio do óbvio, ele ontem teve uma grande sacada. Primeiro, porque tem a grande brincadeira que está circulando, que o Flamengo já entra em campo com o Mendonça, né? Por conta do Gabriel. E quando ele tira com o Gabriel, então o Flamengo tem 10 jogadores, né? Então já está acostumado a jogar. Essa piada ontem rolou direto e está até agora. Mas, no fundo, é sério, né? Ele, quando tira o Gabriel e coloca o Fabrício, ele estreitou o campo, ele se protegeu, deu um pouco mais de liberdade para o Wesley ser uma válvula de escape pela direita. No segundo tempo, com o Ayrton Lucas, mesmo em uma fase, é um cara que agride mais do que o Alexandre. Preservou o seu meio-campo, ficou com a bola e não correu praticamente riscos. O Corinthians chegou ali com tentativas bem aleatórias e o Flamengo teve lá suas chances também, né, de chegar no gol corintiano. Então ele foi muito bem. Para um técnico que vinha da sua primeira derrota e ficou bem abalado depois do Fla-Flu, claramente, ele até admitiu isso ontem, na entrevista depois da partida, eu acho que ele fez algo que muita gente não entendeu, muita gente criticou e que funcionou, porque naquelas circunstâncias, eu nem acho que tenha sido uma tática de Simeone, não. O tipo de Simeone tem mais aquela coisa do saber sofrer, essa frase horrorosa, saber sofrer. Futebol masoquismo, né? Mas eu acho que ontem ele não jogou para ficar ali entrincheirado, tomando pressão e suportando a pressão. Ele jogou para se proteger e ficar com a bola. E ficou muito tempo até, não teve mais posse que o Corinthians, obviamente com menos um jogador, mas em vários momentos conduziu, cadenciou, esfriou o jogo, foi levando. O Rossi é um goleiro muito eficiente nesses momentos. Foi assim contra o Bolívar lá em La Paz e ontem novamente. Então, para mim, o Felipe Luiz foi o principal personagem do Flamengo ontem. Ontem ele foi realmente muito bem. Continuo achando que é precipitado colocá-lo num patamar muito exagerado, que também será precipitado descer a lenha do cara por conta de uma derrota ou outra. Erra, a gente critica, mas não é que ele seja ruim, não tem potencial. Mas ontem ele fez algo que normalmente não se faz. O mais óbvio ali seria manter. Fico com um atacante, mantém ali duas linhas e um cara na frente. Não, ele fez diferente. E foi estratégico e funcionou. Especialmente porque o jogo já estava 1-0. Ele já estava ganhando. O confronto foi de placar agregado. E 1-0 do Rio de Janeiro já dava vantagem ao Flamengo. Então, ele jogou pela vantagem e praticamente não correu risco. E até ele falou, né, na coletiva, que eu achei legal também, que a estratégia dele é fazer algo que é meio óbvio, mas ninguém fala. Poucos falariam, talvez ninguém falasse. Eu dei a bola para o Corinthians, porque ele sabia que o Corinthians com a bola tem uma certa dificuldade. Embora tenha alguns bons jogadores, é um time mal treinado. E acho que aconteceu o normal, que é o Corinthians fora da competição, se preocupando agora com o não rebaixamento e toda aquela bobagem. Então, gente, negócio de clima hostil, com essas torcidas modinhas que estão hoje nos estádios brasileiros, esquece todas elas. Ingresso caro, o povo que fica só roendo unha, o cara que canta, incentiva, é só a torcida organizada. O resto assiste jogo. Em todo estádio, time grande, salvo raros momentos, raríssimos momentos. Então, esse papinho de hostilidade, tem nada, tem hostil nada. Faz ali aquela festa, mosaico, essa chatice de mosaico e tal. Tem uns que você nem entende que desenho é aquele. E depois esfria. Veja o que aconteceu no jogo da sexta-feira. Maracanã cheio. Silêncio. Né? Vasco tomou o gol, a torcida murchou, já estava meio murchou. Esse é o cenário do futebol brasileiro hoje na arquibancada. Arquibancada fraca, que faz festa na entrada e quando o time está ganhando. Mas quando o time tem que ser empurrado, não tem. É muito difícil. Eu estou falando para geral, tá? As torcidas brasileiras, em geral, com esse perfil do ingresso caro e elitizado. É só organizado em um ou outro que tenta empurrar de fato o time. Nós caminhamos aqui para virar a torcida de Premier League. No pior sentido da expressão. Ô, Juca, muito bom dia, do lado corintiano, queremos o número de likes também, mas eu fico com a expressão choque de realidade, depois de semanas ali, olha, agora vai, pô, vamos chegar e tudo mais, porque ontem foi muito decepcionante, não? Foi muito decepcionante. Evidentemente, o Flamengo já entrou com 10 e o fato de trocar o Gabigol serviu ao Flamengo e a nossa dupla Dias ficou mais de uma hora
na perspectiva de fazer pelo menos um gol, não mexeu no time imediatamente como deveria ter mexido a partir do momento em que o Flamengo ficou com 10, não reforçou a possibilidade de criação do Corinthians no meio de campo a partir do momento que ficou 11 contra 10, e, na verdade verdadeira, teve uma chance de gol, né? Aquela bola que o Yuri Alberto chutou e o Rossi fez uma boa defesa, mas longe de ser um milagre. Em nenhum momento o Corinthians incomodou de fato o Flamengo, deu uma perspectiva de que poderia fazer um gol no Flamengo. A torcida se comportou com uma frieza impressionante, parece que esgotou a bateria na quinta-feira no jogo do Washington Oliveto, e isto fez com que realmente ficasse um clima de expectativa, vamos ver o que acontece. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu imputo ao Gerson, mais uma vez, né, uma atuação extraordinária. Houve momentos em que o Gerson me lembrou o Zidane daquele famoso França e Brasil na Copa da Alemanha, porque ele aparecia em todas as partes do campo, né? Tomou conta, aquela cabeça erguida, levou pau para cacete, né? Quando não conseguiam desarmá-lo na bola, era na porrada, e ele, impávido colosso, conseguiu levar o jogo como quis. Veja, olhando para o copo meio cheio, a rodada não foi, do Brasileirão, não foi de todo ruim para o Corinthians. Porque mesmo aqueles resultados, Vitória ganhou do Bragantino, ruim, porque o Vitória ultrapassou o Corinthians, jogou o Corinthians de novo na zona do rebaixamento. O Bragantino ficou a 2 pontos. O Juventude ficou a 2 pontos. O Grêmio ficou perto de novo. Quer dizer, a briga final vai ser um pega para capar. E, em tese, o Corinthians tem time, tem elenco, né, para escapar do rebaixamento contra Cuiabá, contra Vitória, mesmo jogando fora de casa. Porque a discrepância no papel é enorme. O problema é que essa discrepância no papel não tem se materializado em campo. É o time dos empates. Lembremos, ontem empatou de novo. Não foi pelo Brasileirão, mas mais um empate em Itaquera, que há muito tempo deixou de ser alçapão corintiano.